Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos da ADVEC, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone é o DDD 99, ainda do Maranhão, 99. E o telefone 991520454. Também é meu WhatsApp. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e também mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco por esse telefone e eu envio para você gratuitamente em PDF e também em PowerPoint. Não se esqueça de dar um like, se inscrever em nosso canal. Isso vai nos ajudar a divulgar o vídeo para outras pessoas também. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da Central Gospel, com o tema Pilares da Teologia Prática. Aí você vê o endereço eletrônico para você adquirir revistas, livros, vê o endereço da Nélia, que é Call Center, que vai ajudar você aí na compra dos livros das revistas. Neste trimestre nós temos aí como comentarista da Central Gospel o pastor Gilmar Vieira Chaves. Nós já estudamos na lição 1 o Ministério Pastoral, na lição 2 o Ministério Diaconal, na lição 3 Hermenêutica Bíblica, na lição 4 Homilética, na lição 5 Exegese Bíblica, na lição 6 Liderança Cristã, na lição 7 Discipulado Cristão e hoje vamos estudar a lição 8 Plenitude Física, Emocional e Espiritual. Então sabemos que o homem é espírito, alma e corpo. Tem uma parte imaterial, o espírito e alma. Tem a parte material, que é corpo. O homem primeiro é um ser espiritual. Em segundo lugar, tem dentro de si uma alma. Em terceiro lugar, mora dentro de uma casa terrestre, feita do pó da terra para viver na terra, que é o corpo. Se nós fôssemos viver na lua, seríamos feitos do pó da lua. Nós fomos feitos do pó da terra para viver na terra. Assim como o planeta Terra tem aí 70% de água, também o nosso corpo foi feito assim com 70% de água. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito. Então, imagem e semelhança aí só pode significar o quê? Imagem e semelhança moral, imagem e semelhança espiritual. Vamos ver aí o texto bíblico básico, está em Salmos 139, 14 a 17. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Agora vamos ver 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu ainda quero acrescentar aqui duas leituras ainda. Primeiro, 1 Tessalonicenses 5,23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então vemos aí a Bíblia mostrando claramente, espírito, alma e corpo. Uma tricotomia. Alma, que aí no grego é psique, espírito, que é pneuma, e corpo, que é soma.
Então não pode haver dúvida nenhuma no ser humano. Tem gente que acredita na dicotomia, né? É porque ele pega a parte imaterial, que é formada por espírito e alma. Então aí já são duas coisas. Mas ele pensa que então o ser humano só tem duas partes. É a parte material e imaterial. Tudo bem, se quiser falar materialmente, realmente é duas partes. Mas o ser humano, biblicamente, está bem claro aí. Existe separação entre espírito, alma e corpo. Então vivem juntos, mas são distintos. O texto áureo está em 1 Tessalonicenses 5,23. E o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, alguém fala assim, Deus só quer o nosso espírito, ou Deus só quer a nossa alma. Não, aí está bem claro que nós devemos conservar irrepreensíveis espírito, alma e corpo. Então aí letra minúscula no espírito, né? Quando é letra maiúscula se refere ao Espírito Santo. Então aqui espírito com letra minúscula é o espírito humano, a alma e o corpo. Então espírito, a parte que se interessa pelas coisas espirituais, né? Se liga ou a Satanás ou a Deus. Quando oramos, né, estamos ligando o nosso espírito ao Espírito Santo e automaticamente a Deus. A alma responsável pelo intelecto, pela vontade, né? Então a alma está no comando, ela vai buscar concordância do espírito e a concordância do corpo em tudo que vai fazer. Então a alma tem que estar bem alimentada pela palavra de Deus. Então, junto ao espírito que está ligado a Deus, pelo Espírito Santo, junto à alma alimentada pela palavra de Deus, então sempre haverá aí uma concordância, né? Aí a maioria sempre vencendo. Então este ser estará sempre no rumo certo, na orientação correta, indo pelo caminho correto. E o corpo é evidente, precisa ser cuidado para que ele possa ir onde Deus quer que nós vamos. Tem que ter uma sadia alimentação, um exercício físico, temos que dormir no tempo correto. Então temos que cuidar do corpo, mas também a Bíblia ensina o jejum. Então nós temos que manter sempre um jejum para que o corpo esteja sempre disciplinado, para que o corpo possa ser usado também na oração, na pregação, no ensino, na evangelização e também no trabalho, no sustento nosso, né? E dentro lá da alma nós sabemos que nós temos daí todo um tratamento, né, com a alma aí, com as nossas emoções principalmente. Sabemos que a palavra de Deus, ela produz em nós saúde espiritual, saúde da alma, saúde também do corpo. Então o corpo é a nossa casa terrestre, onde mora o espírito e a alma. Então como o corpo é templo do Espírito Santo, deve ser bem cuidado, deve estar sempre pronto a ser usado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo. Então devemos sempre saber que quando falamos em saúde, aí essa saúde nossa abrange espírito, alma e corpo. Então agradamos a Deus quando estamos em pleno desenvolvimento aí espiritual, emocional e físico. É impressionante e maravilhoso como Deus nos criou. É tão complexo, né, o ser humano, e tudo funcionando direitinho, tudo interligado. É uma maravilha realmente. Então é nossa obrigação nos esforçarmos por mantermos todo o nosso ser em pleno funcionamento e sempre submisso à palavra de Deus, em comunhão com o Espírito Santo. Nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, saúde física. Tópico 1, subtópico 1, o corpo.
Tópico 1, subtópico 2, a alimentação. Tópico 1, subtópico 3, os vícios. No tópico 2, saúde emocional. Tópico 2, subtópico 1, não seja pessimista. Tópico 2, subtópico 2, aprenda a lidar com a tristeza. Tópico 2, subtópico 3, cuidado com a ansiedade. Tópico 2, subtópico 4, cuidado com o sedentarismo. Tópico 3, saúde espiritual. Tópico 3, subtópico 1, oração. Tópico 3, subtópico 2, meditação na palavra de Deus. Tópico 3, subtópico 3, temor a Deus. Tópico 3, subtópico 4, santificação. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos estudando esta lição maravilhosa. Vamos à palavra introdutória que diz: atualmente, os debates sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida têm obtido ampla repercussão em todos os meios de comunicação. No entanto, as discussões sobre os cuidados com o corpo e as emoções também têm ocupado grande espaço dentro das comunicações evangélicas. Certamente, a Bíblia exalta os cuidados do espírito e da alma como mais importantes para a vida cristã. 2 Coríntios 4,16. As pessoas querem viver mais e melhor. Entretanto, para isso acontecer, será necessário que elas se conscientizem da necessidade de cuidarem melhor de si mesmas e decidam fazê-lo. Há embutido neste debate questões práticas de cunho teológico, uma vez que a Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo e, portanto, ele não pode habitar em um corpo comprometido por pecados, vícios e hábitos que o possam destruir. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Nesta lição, será possível verificar que as decisões relacionadas a mudanças e formação de novos hábitos em busca de saúde física, emocional e espiritual glorifiquem a Deus. Romanos 11:36. Então estamos vivendo num mundo que realmente a preocupação com o ser humano total tem sido uma constante. Nós temos visto aí nas mídias sociais aí todo tipo de pessoas que têm buscado sempre aprimorar aí na parte física, na parte emocional e também na parte espiritual, porque as religiões têm se multiplicado. Na parte emocional, nós nunca vimos tanto ensino, tanta divulgação, né? Na parte aí dos cuidados emocionais, principalmente aí, nós nunca vimos um crescimento tão grande na área da psicologia. Nunca vimos também um tempo onde houve tanto crescimento na área da psiquiatria. Nunca vimos também um crescimento tão grande na área da terapia ocupacional, na área da pedagogia, na área de assistência social. Tudo isso temos visto e o crescimento das academias para cuidarem do corpo é uma coisa estrondosa, espantosa. O crescimento é impressionante. Hoje nós vemos aí que talvez aí, dentre os jovens principalmente, talvez aí 70% dos jovens estão buscando academias, buscando um preparo físico melhor. E também temos visto os idosos também têm crescido muito nessa área, né? Aí temos a neuropsicologia, aí vamos falar muito em neurociências, vamos falar em fisiologia, neuroendocrinologia, e nunca se falou tanto em dietas como se fala hoje. E para a perda daquele peso excessivo, né, nunca se falou tanto hoje como a operação bariátrica. Então, veja que o mundo mudou completamente e está cuidando melhor do próprio ser humano como um todo. Mas temos que ver, e nós cristãos, temos que evitar os exageros e temos que mantermos nosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Mas temos que sempre ter a preocupação de cuidarmos dessas três áreas em nosso ser para que nós possamos fazer uma grande obra para Deus. Quando conseguimos isso, nós glorificamos a Deus. Deus fica satisfeito conosco e pode nos usar da maneira que Ele quer, que Ele deseja nos usar.
como exemplo próprio, né? Eu e minha esposa, nós fazemos todos os dias uma caminhada aí de cerca de 5 quilômetros, todos os dias. E ainda fazemos um pouquinho de exercício físico, uma academia ao ar livre, né? Então isso é importante, além, é claro, de todos os dias estarmos lendo a Bíblia e todos os dias orando. Então, graças a Deus, aqui em casa, eu, minha esposa e minha filha, temos todos os dias, então, um tempo para o preparo físico, um tempo para a oração, um tempo para a leitura e meditação na Bíblia. Isso é muito importante na vida de qualquer crente, de qualquer cristão. No tópico 1 nós temos a saúde física. A saúde física é o sonho de consumo de toda pessoa. Apesar do avanço da pesquisa na área da medicina e do aperfeiçoamento tecnológico para diagnosticar enfermidades, elas continuam atingindo o ser humano. O homem foi criado perfeito, sem enfermidades e sem passar pela morte, mas com a entrada do pecado no mundo, vieram também os fardos das moléstias, das doenças crônicas e da morte. Romanos 5, 12 e 19. Então, saúde física é desejada por todos os seres humanos. E apesar de todo o avanço, aí tecnológico, apesar de tantos estudos na área da medicina, mesmo assim as doenças têm crescido muito, se multiplicado muito e cada vez atingido o maior número de pessoas. Nós vimos aí a pandemia, a devastação que causou no mundo inteiro. Então, as doenças têm se multiplicado, as enfermidades, mas temos que saber que é preciso cuidarmos urgentemente dessa área dentro da igreja. Olha, agora, precisamos também saber que Jesus continua curando. Nós temos ido às igrejas, tem mês que são mais de 1.000 pessoas curadas. Agora, infelizmente, após o período da pandemia, nós temos pouquíssimas agendas, mesmo que eu não cobre, porque eu não cobro nada de ninguém. Mas tanta gente deixou de crer em Deus, no poder de Deus, na cura. Tanta gente deixou de investir nessa área. Imagine, gente, quantas pessoas têm gastado metade do salário deles em doenças, enfermidades, sendo que Jesus cura tudo isso. Precisamos investir mais nessa área. Precisamos buscar mais, acreditar mais em Deus. Tópico 1, o corpo. O corpo é a primeira e indiscutível manifestação do ser humano. Toda interação, indivíduo, é feita em primeiro lugar por intermédio dos seus sentidos. O Criador constituiu o corpo humano como um mecanismo pleno, com desempenho extraordinário entre os seus componentes. Cuidar dele de modo a glorificar a Deus significa, entre outras coisas, boa nutrição, uso equilibrado de remédios, descanso apropriado e atividades físicas regulares. Então veja, moramos num mundo material, terrestre. Então o corpo é que se manifesta primeiro. Qualquer lugar que nós chegamos, a pessoa vai olhar primeiro para o nosso corpo, nossa presença física. Então esse corpo tem que estar bem cuidado, com saúde. Sabemos que o corpo tem aí os 5 sentidos. Veja aí. Visão, tato, paladar, olfato e audição. Então são 5 sentidos e esses 5 sentidos devem estar funcionando plenamente e corretamente. Então devemos cuidar prioritariamente de nossa nutrição, de um descanso apropriado e de uma atividade física correta. E não só correta, mas como regular. Então isso é importantíssimo. Hoje se adoece muito por causa de má nutrição, uma alimentação que não é balanceada, devido a muito uso de remédios, devido à falta de descanso, A pessoa às vezes fica até de madrugada na TV ou no celular, dorme muito pouco. E o sedentarismo, que é a falta de atividade física. Tópico 2, a alimentação. Entre os aspectos que se destacam quanto à preservação física, encontra-se a alimentação, que deve ser saudável,
privilegiando-se os produtos de origem vegetal. Também é necessário dar repouso ao corpo, respeitando-se o número de horas de sono recomendado por dia, idealmente entre 6 e 9 horas, e realizar atividades físicas regulares. É importante ainda controlar o consumo de sal, açúcar, gorduras e sódio, evitando-se a ingestão demasiada de produtos de origem animal, refrigerantes, frituras e embutidos, salsichas, presuntos, mortadela, salame, etc. A alimentação das pessoas deveria ser de tal forma salutar que elas não precisassem de medicamentos quimicamente manipulados. Então veja, uma pessoa que tem uma alimentação correta, então praticamente ela não vai precisar tomar nenhum tipo de remédio. Então, ela estará corretamente nutrida. Qualquer coisa que surgir, qualquer doença, qualquer enfermidade, então a pessoa estará preparada, porque o seu corpo estará forte o suficiente para combater isso e vencer. Então, na área da alimentação, continua sendo prioridade aquelas coisas que nós aprendemos quando éramos crianças, né? Olha aí, o ovo é o principal alimento do ser humano, né? Aí temos carne, temos a carne vermelha, temos a carne branca, aí temos as verduras, né? Aí o couve, a alface, também os legumes, né? A cebola, aí temos pimentão, cenoura, né? Aí temos as frutas, aí a laranja, o limão. Então temos que equilibrar tudo isso de maneira que seja uma alimentação bem controlada e bem nutritiva, sempre lembrando que o excesso em tudo faz mal. Sabemos que sal, gordura e sódio são coisas que podem nos prejudicar muito. Então, isso aí deve ser diminuído o máximo que pudermos. Qualquer pessoa hoje em dia sabe que refrigerantes, frituras e os embutidos, né, aí salsichas, salame, mortadela, presunto, essas coisas nos causam muito mal à nossa saúde. Todo mundo sabe disso hoje em dia. Então, o fast food tem, né, matado muita gente, adoecido muita gente. Todo mundo sabe disso. Então, como os jovens fazem muito hoje academia, né, eles comem essas coisas, e aí as outras pessoas que não fazem, não estão se exercitando, pensam que também podem comer muito dessas coisas e acabam adoecendo muito. Tópico 1 subtópico 3, os vícios. A palavra vício tem origem no latim vitio e quer dizer falha, defeito, dependência. Trata-se de um hábito recorrente que traz danos físicos, emocionais e espirituais ao indivíduo e aos que com ele convivem. Por sua gravidade e efeitos deletérios, os vícios precisam ser vistos como pecados que desagradam profundamente a Deus. Por isso, precisam ser combatidos frontalmente. Inicialmente, o vício apresenta-se como algo prazeroso, porém, em médio e longo prazo, trazem consequências desastrosas à pessoa, como o desenvolvimento de enfermidades físicas e emocionais. Por exemplo, obesidade, angústia, vergonha, solidão e depressão. Os vícios mais conhecidos são drogas lícitas, alcoolismo, tabagismo, e ilícitas, jogatina, pornografia, glutonaria e redes sociais. E aí, é claro, as drogas ilícitas também, né? Como a maconha, crack, LSD e vai por aí fora. O tratamento deve incluir medicamentos, acompanhamento psicológico e, mais importante que tudo, a libertação pela palavra de Deus. Então, os vícios podem trazer grande prejuízo, tanto ao espírito, quanto à alma, quanto ao corpo. Veja aí uma pessoa viciada em drogas, por exemplo, ela prejudicou as 3 áreas, né? Olha aí, vai estar afastada de Deus, porque está em pecado, está aí sendo dominada por um produto, aí a parte da alma estará prejudicada, porque psicologicamente estará em desequilíbrio, e a parte do corpo também estará debilitada a sua saúde física. Então veja que um vício pode prejudicar tudo. Por exemplo, o alcoolismo prejudica tudo também, as 3 áreas do corpo. Também o cigarro prejudica tudo,
As três áreas. É pecado fumar, é pecado beber bebida alcoólica, faz mal tanto ao corpo, quanto à alma, quanto ao espírito. Então os vícios são terríveis. Aí hoje existem os vícios também em outra área, que são o quê? Os vícios no jogo, vícios em pornografia, aí tem a glutonaria, né? Comer excessivamente, vício nas redes sociais, a pessoa passa mais tempo na rede social do que em qualquer outras coisas, em quaisquer outras atividades. Chega ao ponto de ter uma dependência total, né, de um celular hoje, ou de um computador. Então veja que todas as áreas do ser humano podem ser atingidas devido a essas coisas que muitas vezes as pessoas pensam que não é nada, que não tem problema. Começa-se sempre de graça, às vezes com a brincadeira, né? Às vezes até os próprios parentes, né, que dão início a isso na vida de alguém. Então são coisas perigosíssimas que afastam totalmente o ser humano de Deus e os levam à morte, morte espiritual e também morte física. E aí inclui a alma, que a Bíblia diz, a alma que pecar, esta morrerá, estará desligada de Deus. Então procure a igreja, procure ouvir a palavra de Deus, peça oração, uma oração de libertação, é muito importante isso. E se você for consultar aí os médicos especialistas em cada uma dessas áreas, então também haverá aí um tratamento médico, o médico se formou para ajudar nessa área mesmo. Agora lembre-se sempre, Jesus Cristo continua salvando, curando e libertando. Tópico 2, saúde emocional. O indivíduo saudável, do ponto de vista emocional, é habitualmente confiante, bem resolvido e feliz. Isso ocorre a partir do momento em que a pessoa é capaz de administrar os seus próprios sentimentos e controlar suas emoções. Provérbios 16:32. O corpo e a mente precisam estar conectados no compartilhamento dos sentimentos. Sem saúde emocional, a pessoa fica fragmentada e não raramente seu corpo e sua psique adoecem. Especialistas afirmam que a maioria das enfermidades, se não todas, são de fundo psicossomático. Nos subtópicos seguintes serão apresentadas algumas advertências para se obter saúde emocional. Então, saúde aqui emocional está envolvido que a alma, né? Então, aqui envolve o que é psique. E se sabe hoje que muitas das doenças e das enfermidades que acometem as pessoas são psicossomáticas, ou seja, estão na mente da pessoa. Essa mente que vai produzir isso. Existem até mulheres que ficam grávidas sem estarem grávidas. Veja bem, existem pessoas que não andam e o problema não é nem físico, é emocional. E hoje sabemos aí, né, quantas pessoas estão vivendo, principalmente com ansiedade, com depressão. E isso tem matado milhões de pessoas. Então veja que um problema emocional pode causar um problema espiritual e um problema físico. Tópico 2 do tópico 1, não seja pessimista. O pessimista é aquele que tem uma visão distorcida dos fatos. Ele enxerga as circunstâncias de forma derrotista, supervalorizando as adversidades e esperando um iminente fracasso. Além disso, vive murmurando como alguém que não tem esperança. Ele sofre por antecipação, aguarda sempre o pior, murmura a respeito de tudo e todos. É um poço de insatisfação. Sua nociva influência acaba contaminando seu círculo de relacionamentos. O pessimista tem a sua alma em permanente descontentamento. Esse tipo de condicionamento negativo adoece a alma e o corpo. Paulo ensina sobre o que deve ocupar a mente do cristão. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Então, pessimismo é o quê? Principalmente uma falta de fé. Falta de fé em Deus causa pessimismo. Sempre vai olhar o lado ruim e sempre vai acreditar que nada vai dar certo. Sempre a pessoa vai pensar, para que eu vou fazer isso se isso não vai dar certo?
Porque eu vou a tal lugar se lá eu não vou aproveitar nada? Porque eu vou ler esse livro se não vou aprender nada? Porque eu vou orar se não vou ser ouvido? Porque eu vou jejuar se isso não me causa bem nenhum? Porque eu vou contribuir com a igreja se eu não tenho retorno? Então, tudo que vai fazer eu pensar vai ter aquele porém que vai impedir a pessoa de realizar as coisas, de progredir. Então, sempre estará em insatisfação, em descontentamento, infeliz, frustrado. Então, devemos trabalhar aí na nossa fé em Deus, sabendo que Deus está no controle de tudo, que está olhando para nós e vai nos ajudar a progredirmos, a crescermos, a desenvolvermos, a estarmos felizes, estarmos realizando a obra de Deus, além de estarmos realizando o que precisamos realizar na nossa vida pessoal. Lembrando então que está aí Filipenses 4:8, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E a Bíblia diz, né? Desejai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, medite na palavra de Deus. Então, cresça, se alegre, seja feliz. Existe alguém melhor do que você, se você é crente, salvo, templo do Espírito Santo, está aí tendo a oportunidade de orar, falar com Deus, de ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, está tendo a oportunidade de comer, beber, dormir, fazer a obra de Deus, trabalhar. Seja feliz. Tópico 2 sobre tópico 2. Aprenda a lidar com a tristeza. Todas as pessoas, invariavelmente, enfrentam momentos duros na vida. Algumas conseguem ultrapassá-los mais facilmente do que outras. Uma das coisas mais importantes dos períodos de desolação é que eles se mostram didáticos, ensinando-nos valiosas lições. Como afirmou Salomão em Eclesiastes 7, 2 e 3. O dia mau, o dia da tristeza, também tem o potencial de transformar o ser humano e de fazer uma pessoa melhor. Igualmente, dentre outras possibilidades, os dias de desalento podem fazer o indivíduo considerar suas atitudes, ter mais cautela e valorizar as pessoas. Entender como enfrentar a tristeza é um antídoto contra o estresse e a depressão. Além disso, colabora para a conservação do bem-estar em todas as áreas da vida. Momentos, então, de tristeza, todos nós passamos. Agora, essa tristeza tem que ser controlada. Tem gente que exagera, tem gente que está sofrendo aí, está triste, chorando todos os dias por uma pessoa que já morreu há mais de um ano. Isso é um absurdo, né? Então, a tristeza tomou de conta dessa pessoa, dominou. Então isso vai aí levar a uma provável depressão. E depressão mata. É coisa terrível. Então nós temos que evitar essa tristeza excessiva. Temos que controlar a tristeza. Temos que aprender com esses momentos, né? Então nós vamos ver aí por que fomos levados a esse momento de tristeza. O que está nos causando isso? Isso está nos fazendo bem ou mal? O que fazer para sair disso? Então, principalmente, lembre-se de conversar com Deus todos os dias. Aí procure conversar com o máximo de pessoas possíveis. Procure dialogar com as pessoas, conversar sobre coisas alegres, felizes. Procure sair mais de casa. Procure fazer caminhada, frequentar a igreja sempre, aí os cultos, na escola bíblica dominical. Isso é muito bom. Procure mais tarefas a serem realizadas. Então, separe o seu tempo direitinho, coloque aí o tempo para oração, para leitura bíblica, para estudo da palavra de Deus. Separe um tempo para evangelizar, para passar na casa das pessoas falando de Jesus. Tudo isso vai afastar você dessa tristeza. Procure ter bom humor. Tópico 2 sobre tópico 3, cuidando da ansiedade. No idioma grego, o termo ansiedade tem o significado de estrangulamento. A ansiedade pode suprimir o ar de uma pessoa, limitar o seu fôlego e até asfixiá-la. Ela também reduz as forças, nubla a visão e rouba a expectativa do futuro. A ansiedade tem trazido sofrimento a todos,
independente de raça, gênero, condição social, idade, religião ou país, as pessoas têm sido afligidas pela ansiedade que já foi chamada de mal do século. Parece que enfrentamos uma epidemia mundial dessa enfermidade emocional. As tensões da vida atual, o afastamento entre os seres humanos e a falta de comunhão com Deus são aberturas para que a ansiedade se manifeste nas pessoas. Jesus deu importantes orientações sobre como vencer a ansiedade. Esperar, confiar e crer em Deus o Pai. Mateus 6, 25 e 26. O apóstolo Pedro, de igual modo, já reconhecendo naquela época os efeitos destrutivos dessa emoção negativa, declarou: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro 5,7. Então veja que essa ansiedade causa muitos males em todas as áreas do ser humano. Então pode prejudicar o seu relacionamento com Deus, prejudicar o seu relacionamento com as pessoas e também adoecer fisicamente. Ansiedade é terrível. Então temos que enfrentar essa ansiedade. E temos que, com isso, fazer o quê? Aumentarmos a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus, sabendo que nós temos um ajudador sempre presente conosco. E no final de tudo, tudo vai dar certo, tudo vai ser resolvido. Então é um período de tempo que nós passamos por provações muitas vezes, né? Isso é um treinamento para nós crescermos mais. Então a ansiedade não pode nos derrubar. Lembrando que na igreja deve-se fazer oração dentro dessa área. Orar para que as pessoas sejam livres da ansiedade. Nós fazemos sempre isso em todo lugar que nós vamos. Oramos por pessoas que estão ansiosas, em depressão. Jesus tem libertado muitas pessoas. Agora também existem os médicos nessa área que podem ajudar. A pandemia trouxe um aumento muito grande na área de ansiedade e de depressão. Então as pessoas precisam voltar a congregarem, voltar a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, orarem, né? Deixar aí esses filmes, né? Deixar essas horas e horas de filmes na TV, deixar mais um pouco o celular. Então, tomar cuidado, porque precisamos ocupar o nosso tempo com coisas mais saudáveis. Então, Jesus diz bem claro: não estáis ansiosos pelo que haveis de comer, vestir. Não fiquem tão preocupados com isso. Nós temos um Deus que cuida de nós, que sabe das nossas necessidades, que sempre está disposto a nos ajudar. E Pedro, né, diz: olha, lance sobre Jesus Cristo a sua ansiedade, sua preocupação. Então a pessoa está preocupada com o futuro, preocupada com o que comer, com o que vestir, preocupado porque está desempregado, preocupado porque está doente. Então causa uma ansiedade, uma preocupação, e essa preocupação não vai mudar nada na nossa vida, pelo contrário, vai piorar mais ainda. Então lancemos, confiemos em Deus, lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Ele tem cuidado de nós até hoje e vai continuar cuidando. Esteja em paz, tranquilo. Tópico 2, o tópico 4, cuidado com o sedentarismo. Estatísticas mostram que 70% dos brasileiros não praticam qualquer atividade física com regularidade. O sedentarismo enfraquece a estrutura biopsicossocial de homens e mulheres, trazendo muitos males à saúde, como obesidade, aumento de pressão arterial, diabetes, doenças cardíacas, problemas respiratórios, estresse, esgotamento, perda da atenção, ansiedade, depressão e outros. Deste modo, vencer, andar, correr, pedalar, nadar ou praticar algum tipo de esporte é de fundamental importância para que a pessoa se sinta feliz e tenha saúde em todos os sentidos. Então veja, sedentarismo, que atinge cerca de 70% da população do Brasil e atinge principalmente aquelas pessoas que vivem nas cidades, né? Então, as pessoas não têm um trabalho assim físico, não têm um trabalho social, não têm um trabalho junto com as outras pessoas, não precisam movimentar muito o corpo para exercer as suas funções, né? Aí, trabalhar no escritório, né? Trabalhar no banco, trabalhar no balcão de uma loja, coisa.
Então não exige muito esforço físico e devido a esse aumento do trabalho, né, em home office, né, até as escolas, aí, quantas pessoas estão estudando em casa também, quantas pessoas vivem o dia inteiro no computador, quantas pessoas vivem o dia inteiro assentados, né? Então, isso traz problemas, principalmente o quê? De obesidade, de aumento de pressão arterial, de diabetes, de estresse, de esgotamento, perda de atenção, ansiedade, depressão, problema nas articulações, problema aí de hérnias, né? Disco, problema aí de hérnias, problemas de circulação, aí tem artrite, bursite, reumatismo, tendinite, tudo isso causado pela falta de exercício físico. Então, inflamações nos nervos diversas, né? Está incluído também hemorroidas. Então, são vários os problemas que a pessoa pode ter por sedentarismo, falta de fazer aí uma caminhada, fazer algum tipo de exercício. Isso diariamente, cotidianamente. Então, você deve procurar imediatamente dar início a um trabalho de desconstrução desse sedentarismo. Então, andar, correr, nadar, andar de bicicleta, praticar algum tipo de esporte, né? O crente deve procurar praticar algum tipo de esporte, é claro, não prejudique a sua fé. Nós temos visto aí muita gente até investido em futebol, mas veja bem, futebol, a pessoa precisa pisar no outro, precisa impedir o outro de fazer o outro de qualquer maneira. Às vezes pisa, xinga, dá socos, pontapés, cotoveladas, né? Chutes na canela do outro. Então é um esporte de contato físico. E então deve ser evitado algum esporte que cause problemas na sua área espiritual. E isso certamente causa. Então a natação é ótimo. Aí o vôlei é ótimo, você não vai ter contato físico com o adversário. Aí o atletismo. E aí são vários os esportes. Tópico 3, saúde espiritual. A vida espiritual necessita de muitos cuidados. 1 Coríntios 9, 25. Do que adianta ter um corpo exercitado e saudável se a vida espiritual vai de mal a pior? No subtópico seguinte serão apresentadas algumas considerações sobre como obter saúde espiritual. Então Jesus diz, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma e acabar indo para o inferno? Imagine. Então as pessoas às vezes investem muito na área aí de saúde física e até emocional, mas se esquecem que a área espiritual é a mais importante. Primeiro é Deus, depois as outras coisas. Tópico 3, o tópico 1, oração. Um dos aspectos mais essenciais na vida cristã é a oração. Jesus ensinou-nos a orar, Mateus 6,6. Deixou uma oração modelo, Mateus 6, 9-14. E ele mesmo orou com seus discípulos, Mateus 26, 36. Depois de passar por um período de oração no jardim do Getsêmani, momento em que os discípulos vacilaram e dormiram, Cristo também revelou que a oração é um revigorante espiritual. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Ademais, a recomendação paulina à igreja sobre oração aplica-se a qualquer tempo. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Então, oração, muitas vezes negligenciada. Antigamente se orava pelo menos 3 vezes mais do que hoje. Então as pessoas precisam orar mais, precisam crescer mais nisso, principalmente se levantar de madrugada e orar. É muito importante. Olha, Jesus fazia isso. Nós vemos aí exemplo de Daniel, vemos exemplo de Davi, aí vemos exemplo dos apóstolos, né? Vemos aí Deus falando que os profetas madrugavam, estavam lá orando, intercedendo pelo povo. E oração significa obediência. Jesus mandou orar. Também o Espírito Santo mandou orar. Tem uma obrigação do crente. Todo salvo, todo crente deve orar. Deve alimentar o seu espírito. Deve sempre procurar a edificação própria
deve ser batizado com o Espírito Santo, orar em línguas é a principal e a melhor oração que existe, onde o Espírito Santo entra na nossa oração e leva ao Pai exatamente o que nós necessitamos, e traz a nós edificação, consolação, exortação, traz a nós um crescimento espiritual. Olha aí, o apóstolo Paulo ensina, né, a oração em línguas, fala em 1 Coríntios 14, fala em Efésios, também Judas fala sobre essa oração, que nos traz edificação, a oração em línguas. E o ensino sobre oração está em toda a Bíblia. Nós vamos colocar aqui nos estudos desta lição, nos estudos escritos, um estudo sobre oração para você. Além das outras coisas da lição, também um estudo sobre oração. Então Jesus foi aí o maior exemplo de oração. Jesus sempre estava orando, e principalmente de madrugada. Tópico 3. Tópico 2, meditação na palavra de Deus. A Bíblia é o supremo alimento para o espírito. Jeremias 15:16. A palavra de Deus preenche as carências espirituais de todos os que estudam e se dispõem a segui-la. Além disso, ela tem a capacidade de atingir as regiões mais profundas de uma pessoa e solucionar problemas que médicos e psicólogos não conseguem elucidar. Hebreus 4:12. Além de nutrir o espírito, a palavra de Deus é o guia do cristão, a bússola que o conduzirá à vida eterna. Salmo 119, 105. Todos os versículos do Salmo 119 ressaltam as bênçãos que o Senhor proporciona aos que leem a Escritura e nela meditam. Então aqui não só ler a palavra de Deus, mas também meditar na palavra de Deus, raciocinar, estudar, entender a palavra de Deus. Então isso é muito importante na vida de todo cristão. Procurar sempre ler e tentar ali descobrir o que aquela palavra está dizendo. Então você deve fazer aí um estudo, né, dessa palavra. Quando foi escrita, onde foi escrita, por quem foi escrita, para que foi escrita. E você deve fazer perguntas, então, ao texto que você lê. A leitura da palavra de Deus traz sustento à nossa alma, fortifica a nossa alma. E aí você pode ver os exemplos, né? Aí Daniel, aí vamos ver Davi, aí vamos ver Jesus, mencionando sempre as Escrituras, vamos ver todos os apóstolos, né? Então, os profetas. Então, a palavra de Deus sempre foi guia, foi luz, mostrando sempre o caminho correto, sempre indicando o rumo certo para nós chegarmos a Deus. Isso nos conduz à vida eterna, à vida com Deus, à nossa salvação. Tópico 3, temor a Deus. Temer a Deus significa respeitá-lo, venerá-lo, reverenciá-lo. Aquele que teme o Senhor viverá segundo os seus propósitos e ensinos. Somente em Provérbios a palavra temor é encontrada 14 vezes. O primeiro versículo no qual a expressão temor do Senhor aparece nesse livro é bem sugestivo. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1:7. Pode-se dizer deste modo que, por meio do temor a Deus, o cristão livra-se das consequências da desobediência. Trata-se, antes de tudo, de uma atitude inteligente e sábia. Procure ter planos para o futuro. Procure sempre ter aí um desejo de fazer mais para Deus, de produzir mais no reino de Deus. Então, temor ao Senhor, temor a Deus, não significa ter medo de Deus, mas o temor envolve aí respeito, admiração, adoração, prestação de serviço, prazer em estar na sua presença, desejo de conhecê-lo cada dia mais. Tudo isso tem a ver com temor a Deus. O desejo de ler e aprender mais a palavra de Deus, de orar buscando a presença de Deus. Tudo isso tem a ver com temor a Deus. Esse desejo de agradar a Deus, esse desejo de santificação, esse desejo de estar sempre obedecendo às ordens de Deus. Tudo isso é temer a Deus, é temer ao Senhor. Tópico 3, tópico 4, santificação. O vocábulo santo quer dizer puro, separado, alguém que se encontra distante da contaminação e depravação da natureza carnal e do mundo. O Senhor, que é completamente santo, requer dos seus céus a observância do seu exemplo de santidade, conforme declarou Pedro,
1 de Pedro 1, 15, 16. Na antiga aliança, Deus elegeu Israel para ser o seu povo santo, Êxodo 19, 6, Levítico 11, 44. Na nova aliança, a era da graça, ele convoca a igreja para santificar-se em Cristo, Efésios 5, 26. Com similar ideia, outros escritores bíblicos convidam os cristãos a fazer o mesmo. 1 Coríntios 7, 14, Hebreus 12, 14, 1 Tessalonicenses 4, 4 e 7. Então é a santificação. Sabemos que a santificação existe em 3 processos, né? Primeiro, no momento da nossa conversão, somos declarados santos, estamos livres de todo pecado, então somos santos aí porque Jesus levou os nossos pecados, doença, enfermidade, maldição, tudo sobre ele. Então é um momento posicional essa santificação. Existe a santificação progressiva. Quem é santo santifique-se mais ainda. Então é o desenvolvimento da nossa santificação, a nossa separação para Deus. Então nós vamos lutar contra o pecado. Vamos nos separar para Deus, para o uso exclusivo de Deus. Vamos manter o vaso limpo para o uso do Senhor. Sempre quando nós nos dedicamos à santificação, quer dizer que nós estamos nos separando do pecado. Estamos empurrando o pecado para lá. Estamos nos envolvendo mais com Deus, dando mais lugar ao Espírito Santo na nossa vida. Quanto mais nós damos lugar ao Espírito Santo, mais nós afastamos as coisas do mundo, as coisas que ofendem a Deus, que desagradam a Deus. E então a palavra de Deus diz: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então veja, santificação, separação para Deus. Não podemos pegar o nosso corpo e nos unirmos ao pecado. Estamos vivendo em pecado. Então o corpo é para Deus, para ser templo do Espírito Santo. Nós não podemos ao mesmo tempo participarmos da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não podemos ao mesmo tempo estarmos num relacionamento de casamento com a nossa esposa e ao mesmo tempo em adultério. Entregar o corpo a Satanás. Não podemos estar adorando a Deus e ao mesmo tempo adorando imagens. Então veja só, santificação é separação para Deus. Conclusão, nosso corpo, emoções e vida espiritual são dádivas concedidas por Deus. Mesmo em um mundo comprometido com o pecado, é possível manter-se em equilíbrio, agindo sábia e ativamente pelo perfeito funcionamento dessa tríade que forma um todo perfeito e maravilhoso. Paulo disse: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios 3, 17. Deste modo, como mordomo do Senhor, todo cristão deve cuidar de cada uma dessas 3 esferas para alcançar pleno bem-estar e saúde. Então veja que o ser humano completo, espiritual e corpo, foi criado por Deus e tem a sua finalidade, que é estar em comunhão com Deus, estar em saúde espiritual, sempre na oração, sempre em união com o Espírito Santo, estar sempre lendo e meditando na palavra de Deus, alimentando a sua alma, edificando a sua alma, fortalecendo a sua alma, mantendo a sua vontade sujeita ao que está escrito na palavra de Deus, cuidando do seu corpo, mantendo o seu corpo como um vaso onde o Espírito Santo habita, é uma casa espiritual. O corpo deve ser mantido, então, sempre separado para Deus. Então, sempre o ser humano deve buscar a santificação, deve sempre buscar a comunhão com o Espírito Santo, sempre em amizade íntima com Jesus Cristo, sempre amando e temendo a Deus, o Pai, que nos ama tanto. Então, nos lembramos disso, mantermos espírito, alma e corpo irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Jesus está chegando para nos buscar. Então, mantenhamos todo o nosso ser em comunhão com Deus, sempre prontos para a hora que Jesus vem nos buscar. Glória a Deus. Você ouvindo essa palavra, você deseja entregar sua vida para Deus, decide hoje pedir perdão a Deus, deixar todo o pecado, todo o embaraço, começar uma vida nova com Deus agora.
recebendo a Jesus Cristo como único Salvador, Senhor, crendo que Jesus Cristo veio ao mundo como homem, ele viveu aqui como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar ali na cruz, nós que tínhamos que morrer ali, nós é que pecamos, mas ele morreu em nosso lugar, e ele venceu a morte, venceu o diabo, venceu o inferno, ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Você crê nisso? Você é salvo agora. Vamos lá. Se arrependa agora, peça perdão. E você que está doente, está enfermo, está aí, às vezes, com ansiedade, depressão, alguma dor, algum problema físico, algum problema emocional, algum problema espiritual. Então receba agora, seja curado, seja liberto agora. Em nome de Jesus, receba o seu milagre agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas. Estará na graça, custe-me. Braça, guti, froste, gaudio, flor, na haragraça, moste. Riare, grandes, turvalastai. Deus, toca nessas vidas. Revela a eles agora a tua salvação, teu amor, a tua misericórdia. Revela a eles agora Jesus Cristo, dando a vida por eles na cruz. Convence-os, ó Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo agora. Traz essas vidas para ti agora, Senhor. Guarda-os, protege-os, livra-os de todo mal. Senhor, mantenha-os espírito, alma e corpo irrepreensíveis para a sua vida. Ajuda-os a se manter assim. Em nome de Jesus, toca nessas vidas agora, Senhor, e cura totalmente. Solta toda doença, toda enfermidade. Solta essas vidas, em nome de Jesus. Toda doença no espírito, na alma ou no corpo, toda enfermidade, toda doença, sai agora em nome de Jesus. Solta, em nome de Jesus. Toca, Senhor, essas vidas. Transforma, liberta, Senhor, em nome de Jesus. Cura, Senhor. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal. Se você deseja receber os slides aqui, os estudos, mais estudos, então entre em contato conosco, eu envio para você gratuitamente, PDF e PowerPoint. Deus abençoe a todos, esperamos ter ajudado os irmãos.